Sabe aquela sensação de que existe uma verdadeira guerra acontecendo dentro da nossa própria cabeça? Pois é, no livro Além do DNA, o Moisés Lugli nos entrega um mapa fascinante para essa batalha. Ele une neurociência e teologia para a gente conseguir explorar esse conflito que, no fundo, define a nossa existência. Então, a primeira coisa é esquecer aquela ideia da mente como um lugar de paz, um santuário. O livro já nos joga direto num campo de batalha. Cada pensamento, cada impulso é uma disputa. Uma disputa constante pelo controle de quem a gente realmente é. E é aqui que a gente chega na pergunta que define tudo. Onde é que termina a biologia de alguém e onde começa o seu espírito? É aquele dilema, sabe, de se sentir dividido entre a máquina física do corpo e a identidade espiritual que se busca. Para a gente conseguir decifrar esse mapa, vamos usar duas lentes, duas perspectivas. De um lado, o neurocientista, que vai nos mostrar a lógica do nosso hardware cerebral. Do outro, o teólogo, que vai iluminar a sabedoria do software da nossa alma. Juntos, eles vão nos dar uma visão muito mais completa. E a primeira grande batalha nesse território todo é um confronto épico entre duas forças primárias, a sentinela e o rugido. Vamos lá, pela visão do neurocientista, o rugido é o nosso sistema primitivo em ação. Pensa na amígdala, nos hormônios, naquela busca por recompensa imediata. Como o neurocientista Robert Sapolsky explica, hormônios como a testosterona não criam agressividade do nada, não. Eles simplesmente aumentam o volume dos impulsos que já estão ali. E em oposição ao rugido, nós temos a sentinela. Essa é a nossa parte mais evoluída, o nosso córtex pré-frontal, o verdadeiro CEO do cérebro. É a parte que planeja o futuro, que pensa nas consequências e, o mais importante, é a parte que aciona o nosso freio biológico, exercendo o autocontrole. Agora, o que é realmente incrível é como a perspectiva do teólogo se encaixa perfeitamente aqui. Há quase 2000 anos, o apóstolo Paulo descreveu essa mesmíssima guerra. A lei da mente que ele fala é a nossa sentinela. A lei dos membros é o rugido. A neurociência moderna está basicamente nos dando um mapa detalhado de um conflito que a teologia já conhecia há muito tempo. Mas e quando a gente falha? O que acontece na química do nosso cérebro? E onde é que a gente encontra o poder de dizer não? Vamos investigar um pouco a química por trás da culpa e o poder do veto. O teólogo nos mostra que essa necessidade de se sentir limpo depois de um erro é uma coisa profundamente humana e muito antiga. O rei Davi, por exemplo, esmagado pela culpa, ele não pediu apenas perdão, ele clamou para ser literalmente lavado, purificado. E o mais fascinante é que a neurociência mostra que esse clamor do Davi não era só poesia. Existe o que chamam de efeito Macbeth. Um estudo de 2006, publicado na revista Science, revelou que existe uma conexão neural direta entre pureza moral e limpeza física. Ou seja, quando a gente erra moralmente, o cérebro sinaliza que estamos literalmente sujos, criando um impulso biológico para se purificar. Isso tudo levanta uma questão bem desconfortável, né? Se os nossos impulsos e até a culpa são tão biológicos, a gente realmente tem escolha? Se o cérebro decide antes mesmo da gente ter consciência, será que o livre-arbítrio é só uma ilusão? Bom, o neurocientista nos traz o famoso experimento de Benjamin Libet. Ele mostrou que o cérebro prepara um impulso para agir antes mesmo de termos consciência dele. É como um trem que já está em movimento. Mas, e aqui está o ponto crucial, o Libet descobriu que existe uma pequena janela de tempo, coisa de milissegundos, onde a nossa consciência, a sentinela, pode pisar no freio e vetar a ação. E é exatamente aqui que o teólogo vê a beleza do plano divino. Talvez a gente não tenha um livre-arbítrio absoluto para controlar cada impulso que surge do nada, mas nós temos um livre veto. E essa pequena janela, esse espacinho para o não, é precisamente onde a força espiritual e a graça de Deus podem operar. Entender esse poder de veto é fundamental. Mas e quando o próprio sistema que exerce esse veto está danificado? Quando o cérebro foi ferido por traumas, por estresse, aí a batalha fica bem mais difícil, mas a cura ainda é possível. O neurocientista nos traz uma realidade bem dura. Traumas e estresse crônico deixam cicatrizes físicas no cérebro. Essas experiências podem literalmente enfraquecer a comunicação entre a sentinela e o rugido, e isso torna a batalha pelo autocontrole biologicamente muito mais difícil. É nesse ponto que o teólogo redefine o papel da comunidade, da igreja, como um verdadeiro hospital químico. A comunhão, o pertencimento, isso libera ocitocina, o hormônio da confiança.
que por sua vez combate o cortisol, o hormônio do estresse. Um cérebro quimicamente equilibrado é um cérebro pronto para a mudança. Isso é o que se chama de neuroplasticidade da esperança. A capacidade do cérebro de se reconectar e se curar através de novas experiências e relacionamentos saudáveis. Isso tudo nos leva à conclusão poderosa desta análise. Apesar da nossa biologia, do nosso passado, não somos definidos por eles. O nosso destino final ainda é uma escolha. O teólogo, então, faz uma distinção que é libertadora. Tentação é o impulso biológico, é o rugido que surge sem o nosso consentimento. Isso não é pecado. O pecado acontece quando a sentinela, a nossa vontade consciente, decide se render. Sentir a inclinação não é uma falha moral. A batalha é vencida ou perdida no que a gente faz com ela. E o neurocientista concorda, citando exemplos como as variações no gene MAOA, que é associado à impulsividade. Ter essa predisposição não define o caráter de ninguém, apenas significa que o gigante biológico que essa pessoa enfrenta no dia a dia é maior e vai exigir mais força e mais graça. E aqui está a reconciliação brilhante entre ciência e fé. A biologia, a genética, elas podem até sugerir um caminho, podem inclinar a balança, mas não determinam o destino. A graça de Deus sempre, sempre detém o poder de veto. Certo, mas qual é o combustível para esse veto? O teólogo, ecoando o pensamento de Viktor Frankl, nos dá a resposta. Propósito. O sentido do amanhã, a esperança na eternidade, esse é o maior regulador da mente no hoje. É isso que dá à nossa sentinela, ao córtex pré-frontal, a razão e a energia para governar os impulsos do presente. E assim, a gente termina com uma pergunta que resume toda essa jornada. Se o amanhã que nos aguarda é eterno, como é que essa verdade pode transformar e regular a mente, aqui e agora? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para vencer a batalha.